Nosso povo precisa se politizar. Porque enquanto a gente finge que política não é pra gente, a política é que decide tudo sobre a nossa vida. É o preço do ônibus que você pega, é a vaga do seu filho numa creche, é até a falta de médico nos hospitais. Enfim, tudo gira em torno da política. E é importante a gente ter consciência disso. Hoje, a Voz da Rua recebe um cara que conhece muito bem esse jogo por dentro. O nosso convidado já foi gestor na área privada, já coordenou projetos sociais, tocou bairros como Recreio, Vargens e Camurim. E hoje é chefe político do deputado estadual TH Joia. Um abraço aí para o deputado TH Joias, para toda a equipe de trabalho dele. E é uma oportunidade incrível que a gente vai ter para aprender e amadurecer politicamente. Nosso convidado é o Luiz Mesquita. Luiz, seja bem-vindo ao podcast A Voz da Rua. É um grande prazer te receber aqui. Como eu disse, a gente quer passar essa consciência política para o nosso povo. A gente sabe que o conhecimento ele é um pouco restrito ainda até hoje. A gente, muitas vezes, por falta de interesse das pessoas, muita gente fica nesse papo de que política é chato, mas eu tenho essa missão de politizar o nosso povo, passar conhecimento para que as pessoas possam entender e tentar se encaixar nesse padrão. Eu que agradeço esse convite maravilhoso e eu acho que esse nome aqui já diz tudo. A voz não pode vir de cima, a voz tem que vir da rua. O dia que a voz começar a vir da rua e ela for realmente ouvida, a gente começa a mudar. Isso é importante, né? A rua fala, ela fala alto e a gente precisa aqui estar com o ouvido bem atento para escutar a rua, porque, como o senhor disse, quando vem da rua, a gente sabe que vem com força, vem com coração, vem com emoção, né? Vem. E pode fazer um estrago. Faz um estrago, é verdade. Luiz, o que te motivou a entrar na política, cara, após tantos anos de experiência aí na área privada? Boa pergunta. E a gente acha que é mais tranquilo, né? Uhum. Eu posso dizer que, com certeza, eu tinha uma vida muito mais tranquila, né? Às vezes eu me acho meio louco, às vezes eu me pego assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Acho que eu vou voltar para a iniciativa privada. Eu fui gestor muitos anos, né, de uma das maiores escolas de natação do Rio de Janeiro, né, do Brasil até, que é a Tubarão Natação. E aprendi muito, muito sobre gestão, muito sobre pessoas. E esse tempo todo eu achei que eu nunca mais ia sair de lá. A política ela veio entrando meio que aos poucos, né? Eu fui convidado por um político de renome, um cara que eu tenho uma admiração absurda, né? Que é o deputado federal Pedro Paulo. Foi ele que acabou me introduzindo à política ali. E quando ele fez o convite, eu achei que era um chamado, não tinha mais como recuar. E ingressei tanto na parte política, como imediatamente já fui logo para a prefeitura para trabalhar com projetos. E, cara, é uma mosquinha que depois ela fica ali perturbando. Quem entra é difícil de sair. É difícil de sair. Pô, legal, cara. E já tem muitos anos que o senhor está nessa vida política? Sim, hoje sim. Nós podemos dizer que eu estou na política efetivamente desde 2012. Eu fiz parte da campanha da prefeitura do Rio de Janeiro, quando o Eduardo Paz veio para sua reeleição, e desde então nunca mais eu saí. Mesmo assim, ainda tentei ficar na parte de gestão pública, né? Privada. Mas a política ela foi tomando e eu fui começando a ver a mudança na vida das pessoas, que a gente realmente conseguia, aquilo me encantou. Isso me move até hoje, entendeu? Isso me move até hoje. Quando a gente consegue realmente realizar alguma coisa, isso mexe e faz com que toda aquela desistência, todo aquele problema que eu encontre, me faça querer continuar na política. Mudar vidas tem um sabor especial, né? Absurdo, absurdo. Eu tenho histórias muito, muito importantes assim na minha vida que me fazem achar que eu ainda estou no caminho certo. Isso é maravilhoso, Luiz. E como que é coordenar projetos sociais lá de dentro da prefeitura? Quais que funcionam de verdade?
Então, projeto social foi o que me iniciou. Eu comecei fazendo as campanhas políticas, mas logo em seguida eu acabei indo trabalhar com o atual subsecretário de esporte do município, professor Marcelo Barbosa, um cara também absurdamente inteligente, que conhece projetos como ninguém nesse Rio de Janeiro. Acho que é um dos caras mais preparados para lidar sobre projetos sociais no Rio de Janeiro, né? E principalmente projetos esportivos. Fui trabalhar com ele. Primeiro fui supervisor, depois virei coordenador de projetos, e ali eu vi acontecer. Ali eu vi muita coisa acontecer. Eu vi que realmente o projeto ele é muito politizado. Tá? Acho que, vamos dizer que 60% a 70% dos projetos sociais que existem hoje no Rio de Janeiro, eu chamo de politicagem. São projetos mal feitos, são projetos mal executados, porque os políticos não conseguem enxergar aquilo como uma forma de angariar voto da forma certa. E eles estão errados. Um projeto social bem trabalhado, ele dá muitos frutos para o político e vai dar frutos para a população. Então, me dá muita raiva ver um projeto esportivo, um projeto social mal trabalhado, sendo usado apenas pela política errada. Ou seja, tem projeto que funciona e também tem muito projeto que a gente acaba enxergando essa politicagem, né? Perfeito. Eu acabei coordenando a campanha, esse professor Marcelo Barbosa acabou vindo candidato uma vez, 2 vezes até a vereador. Por quê? O que acontecia com a gente? Nós identificávamos um projeto social que não estava funcionando, as pessoas não tinham os alunos, os professores não compareciam, e nós íamos lá para fechar esses projetos. E o que acontecia? Esses projetos geralmente são ligados a políticos. Esses políticos gritavam, iam para cima do prefeito, iam para cima do governo, de quem fosse, e faziam o que queriam a nossa cabeça, né? Vamos acabar com esse cara, mandar esse cara embora. Quem é esse cara para querer fechar o nosso projeto? Só que os projetos deles não funcionavam. Aquilo ali motivou a gente a querer vir candidato. Eu, no caso, não. Ali eu acabei coordenando a campanha. Mas por quê? A gente já não aguentava mais essa politicagem. E a gente via ali na ponta, no front, você consegue ver o que um projeto bem executado pode fazer mudar. Eu posso te dar um exemplo aqui que eu não esqueço nunca na minha vida. Aqui, quando eu fui coordenador do projeto Reforma Olímpico, que é um projeto que funcionou muito bem na prefeitura, eu fui coordenador aqui na P4, na 8ª CRE. E no Rio das Pedras, quando a gente... E existiu uma falha, que eu digo que existe uma falha em projetos, quando você monta um projeto desse, você não bota nem o psicólogo, você não bota um assistente social, você não está indo para dentro da casa dessas pessoas, você não está conhecendo a fundo os seus alunos. E nós rebolamos lá, na época, o coordenador geral conseguiu botar uma psicóloga, ela tentou... Por quê? Como é que funcionava o projeto? Você tinha que estar na escola. Então, você tinha que ter a documentação da escola, mostrando que você estava na escola, você tinha que ter a documentação. Então, já começava a identificar um monte de crianças e de adolescentes que não tinham nenhum registro, não tinham certidão de nascimento. E a gente identificava isso. Outras que estavam fora da escola. E nesse dia, ela me chamou. Lu, eu queria falar com você. Nós estamos com um problema. Nós temos 2 irmãos. Um trouxe toda a documentação e está apto para o projeto, e o outro não. Aí eu falei, e aí? Nós fomos na casa tentar descobrir o problema. Olha o que elas depararam lá quando chegaram. Primeiro, uma insalubridade absurda. Essa mãe não conseguiu matricular esse filho menor, porque um filho, ela morava no Rio das Pedras, um filho estudava quase em frente, o mais velho. E o menorzinho não teve vaga para estudar aqui. A única vaga que achou foi em Madureira. Então, a mínima condição, e ela estava com tuberculose. Meu Deus do céu, cara. Ou seja, a casa de um jeito, então a gente ali tentou mudar de um jeito, conseguimos atendimento para essa pessoa, para essa mãe. Depois que ela melhorou, nós fomos nos empresários da região, Casas Bahia, ela acabou indo trabalhar numa empresa como faxineira. Ou seja, aí eu pergunto a você, a criança conseguiu a vaga aqui na 8ª CRE, na 7ª CRE, conseguiu começar a estudar, nós arrumamos um emprego e conseguimos a cura. Eu te pergunto, será que o projeto social mudou a vida dessa pessoa? Demais. Mudou por completo, podemos dizer assim. Exatamente. Transformou a vida da pessoa. Exatamente isso, cara. E esse, na verdade, é o real intuito de um projeto social.
é transformar vidas, impactar positivamente, não é verdade? Perfeito, perfeito. E hoje me dá muita raiva. Eu não tenho como dizer outra palavra, não. Eu teria outras palavras para usar. Mas aqui nós somos educados, né? Porque essa politicagem com os projetos sociais de todos os tipos, elas são ridículas. Tá? Precisa estar na mão de políticos sérios, de coordenadores sérios. Esses projetos precisam mudar realmente a vida das pessoas, principalmente dentro das comunidades. Principalmente dentro das comunidades. Exato. E não é o que a gente vê na prática, né? Não, não é. Então, assim, a gente fica feliz de saber que existem pessoas como você que estão lutando para que essa promessa de transformar a vida venha se cumprir através de projetos sociais. Cara, eu não digo que... eu sou apenas uma formiguinha, né? Eu sou apenas uma formiguinha. Hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando com um deputado estadual que é muito voltado, que é o deputado Tiago Santos, né? O nosso famoso TH Joias, que a vida inteira ele fez isso pelas crianças, ele tentava ajudar. Mas ele tentava ajudar como CPF. Né? E aí, agora que ele está dentro tudo mais, esse é um dos focos muito importantes que a gente vai buscar. Por quê? Os ídolos hoje nas comunidades são outros. A gente precisa mudar essa realidade. Eu sou de uma época onde... Eu sou vascaíno, tá? Sou vascaíno, ninguém... Não é, aqui ainda bem que eu não tenho plateia para querer me zoar. Mas na minha época de garoto, eu queria ser o Roberto Dinamite, eu queria ser o Zico. Então, a gente queria ser um jogador de futebol. Depois eu cresci, eu queria ser o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, né? São os meus ídolos. Gustavo Kuerten. Quem são os ídolos da juventude de hoje, dessa molecada? Então, o projeto, o esporte, a cultura, elas mudam a vida das pessoas de verdade. Não dá para achar que isso é balela, porque não é. A gente que conhece a rua, a gente que conhece a verdade da rua, sabe que quando um moleque desse se engaja, eles mudam. Eles mudam. Tem toda a razão. Eu vejo uma importância gigantesca, principalmente no esporte, na cultura, e concordo plenamente com o que o senhor disse. A gente precisa fazer essa galera se inspirar em bons exemplos. E como que o bom exemplo vai chegar até aquela criança? É através de um projeto social, através de uma oportunidade dele conhecer um mundo aqui fora. Coisas que, com o trabalho sendo bem feito, a gente sabe que pode chegar, elas podem conseguir esse acesso, né? É isso. Se eles não podem vir até o projeto precisa ir até eles. Maravilhoso. Tem que ser assim. Maravilhoso. E torço para que isso venha alcançar até mesmo aquelas comunidades um pouco mais distantes, né? Que não são ali Zona Norte, Zona Sul, que a gente possa estar fazendo por todas as comunidades. Todas. Isso. O projeto ele é capilarizado. Então, independente se ele é esportivo, se ele é social, se ele é educacional, se ele é cultural, nós temos condições de botar ele em qualquer lugar. Porque quando você idealiza um projeto, é só você ir conhecer aquela realidade. O problema é querer implantar esses projetos atrás de uma mesa. Você pode pensar ele atrás de uma mesa, mas você precisa de pessoas que estão lá na ponta, que conhecem a realidade, e trazer isso para tudo. Eu acho que para tudo que se faz na gestão, a gente tem que conhecer a realidade do que vai ser implantado. Para cada local é de um formato diferente. Então, Zona Oeste, nós temos um tipo de situação vivida aqui na área da Zona Oeste, na grande Zona Oeste, que é diferente da Zona Sul, que é diferente da Zona Norte. Então, não adianta você achar que é tudo de um jeito, porque não é. Não é. A verdade é essa. Não é. A gente pode até dizer que infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu sou um cara que admiro muito essa vontade das pessoas de poder estar levando oportunidade para os mais necessitados, né? Que são quem realmente precisa. E como o senhor frisou aqui, é importante que essas pessoas da linha de frente, elas tenham vivência. Elas tenham o conhecimento do que as pessoas passam lá embaixo, do que as pessoas vivem, né? Acho que é através dessa vivência que a gente vai realmente conseguir impactar as pessoas lá. Ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso. Agora eu queria falar um pouquinho, Luiz, da sua época lá, de que o senhor era administrador regional lá do Recreio, de Vargens, Camorim. Aproveito para mandar um abraço para toda essa galera aí
Pô. Recreio, Vargem, Camorim, um beijo para todo mundo. Queria que o senhor falasse quais foram os maiores desafios. Foram muitos, né? Pô, pelo jeito eu já percebi que foram muitos. Foram muitos. Ó, eu peguei essa questão da gestão, principalmente, a primeira coisa que eu sofri foi a troca de comando, né? Eu vim de uma gestão e aqui eu não tenho papas na língua, eu falo os nomes mesmo, tá? Fica à vontade. Eu não tenho problema nenhum. Fica à vontade, o microfone é seu. Em citar nomes até, eu prefiro evitar quando eu cito errado, mas elogiar, eu não tenho problema nenhum em elogiar quem é bom. É essencial dar o crédito. Exatamente. Então, eu vinha saindo de uma gestão, que era a gestão do Eduardo Paes, e permaneci na gestão do prefeito Crivella, né? Fui nomeado primeiro gestor do Bosque da Barra, onde eu tenho uma paixão, um carinho enorme por aquilo ali. Hoje eu estou muito triste com o que vem acontecendo com o Bosque da Barra, tá? Principalmente essa questão do lago secar, de toda essa questão aí do Águas do Rio, da Iguá. Isso precisa ser visto, tá, pessoal? Alô, prefeito, precisa pegar pesado com isso aí, tá bom? Pessoal da Iguá, da Águas do Rio, vocês precisam resolver. Eu queria saber agora onde está toda essa classe ambiental, esse pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, para brigar por isso aí, porque aquilo ali é maravilhoso, é lindo. Nós temos aqui uma riqueza pertinho da gente, que é o bosque municipal do Bosque da Barra. Eu trabalhei ali no Quintas do Rio, ali, então, atrás ali, eu realmente reconheço que aquilo ali é sensacional. Exatamente. E quando eu estive lá no Bosque da Barra, os parques municipais, eles não têm contrato, eles não tinham contrato, então todos eles viviam de doação. E naquela época, quando eu entrei, eu fui tentar estudar o plano de manejo, busquei, fui atrás, corri, descobri que existia uma contrapartida, fomos para a Casa Civil, existia um valor lá, na época, o secretário de Meio Ambiente e Conservação, que nessa época da gestão do prefeito Crivella, ele uniu essas secretarias, e fomos ver aquilo ali e consegui mostrar para eles que existia verba para tirar esse grande problema. Por quê? Quando eu era apenas recebendo doação, quando eu era o gestor e ficava recebendo doação ali, a gente não tinha nada, cara. A gente necessitava que as pessoas visitassem e trouxessem um papel higiênico. Entendeu? Nós estamos falando de um Bosque da Barra. Você imagina em outros lugares. E aí nós conseguimos, eu briguei muito, posso dizer, isso é uma coisa que eu tenho muito prazer em dizer, que eu pude lutar e conseguir, junto com o secretário, trazer os contratos para dentro dos parques municipais. Então passou a ter parte de escritório, passou a ter motorista, carro, essa parte toda. E aí quando eles viram esse bom trabalho, eles falaram, você agora, já que acertou isso, você vai acertar essa região. Aí eu assumi Recreio, Vargens e Camorim. Olha, na época que eu fui, falavam que eu fazia um bom trabalho, né? Eu tentei... Uma coisa que eu pensei muito é o seguinte, as pessoas quando falam muito em Recreio, quando falam muito em Vargem, elas entendem uma classe. Só que se a gente não cuidar da classe mais necessitada dessas regiões, nós vamos começar a estragar o bairro que eles amam tanto. Então, eu sou morador da região, eu moro em Vargem Pequena hoje, né? Então, Recreio, Vargens, Camorim, Jacarepaguá em si, Barra, essa região, a minha vida inteira foi por aqui, então eu conheço muito bem, né? E o que aconteceu nessa região naquela época? Minha grande dificuldade. Primeira, que a gente volta novamente para a questão da politicagem. A politicagem. São muitos candidatos que se acham donos de Jacarepaguá, da região, e quando alguém tenta fazer uma coisa boa, eles tentam impedir que isso aconteça. Então, sempre tomar conta daquilo que vocês votam. O voto de vocês é muito importante, tá? A outra situação era o poder aquisitivo maior dessa região, alguns não conseguiam entender que a gente tinha que voltar a nossa política pública por todo. Eles queriam muito atendimento para eles. E aí é um problema do ser humano. A gente sempre quer olhar para o nosso umbigo, né? E não entende que se você não cuidar de tudo... Então, essa foi uma grande dificuldade. E, principalmente, a falta de apoio daquela gestão na prefeitura. O poder público não apoiou essa iniciativa. Não. Eu posso dizer para você que foi muito difícil trabalhar naquela gestão. Mas, mesmo assim, eu resisti até 2017 para 2018. Depois, eu pedi exoneração e pedi demissão.
Não teve nenhum problema? O senhor Não, realmente não. Eu pedi que pediu para... eu estava cansado. É que tem hora que a gente cansa, né? Imagino. E aí fui trabalhar novamente com a parte de projetos, né? E engrenei para coordenar a campanha política e continuei Graças minha a jornada. Deus, está caminhando muito bem. Zero É problema. importante frisar aqui esse crédito, que o senhor fez esse trabalho bem feito ali no Bosque da Barra. Quando a gente envolve o lazer das pessoas, um momento de descontração, a gente precisa também entender com seriedade que isso não é um benefício de luxo. Não, isso é necessidade. As pessoas precisam, as pessoas têm filhos, têm seus animais, e um ambiente desse é essencial para que a gente possa ter Pelo amor de Deus. uma vida com mais qualidade. Passavam, em média, num final de semana, dentro do Bosque da Barra, quase 6.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Ali se fazia casamento, faziam aniversários, piqueniques. As crianças tinham o primeiro contato realmente com a natureza, né? Porque lá dentro você tem capivara, você tem jacaré, você tem vários tipos de pássaro, borboletas. Então, é um outro mundo. Você entra dentro do bosque e você não percebe que você está numa selva de pedra. Você consegue se distanciar desse clima metropolitano, né? Exato. Muita saudade da minha época à frente da gestão do Bosque da Barra. Parabéns pelo trabalho, Luiz. Obrigado. E agora eu queria te perguntar o seguinte: o que a população, né, o nosso povo, precisa entender sobre como funciona a máquina pública? Tem alguma coisa que você acha que não está bem esclarecido pela população? Sim, cara, tem algumas dúvidas que a população, às vezes, em toda a minha época de assessor político, eu andava nas ruas, de administrador regional e tudo, a população, às vezes, não sabe a quem pedir, né? Então, às vezes, confunde e joga tudo no mesmo saco. Por exemplo, Conlurb. A Conlurb, na época, fazia as podas das árvores, aí as pessoas viravam e falavam assim: ah, eu preciso, mas chegou ali e não cortou tudo. Por quê? Tem uma parte que está perto da rede elétrica, precisa acionar light. Então não entendiam. Então eles davam pancada, achavam que ali o Parques e Jardins ou a Conlurb não fez o serviço todo. Então esse era um problema. Aí tem um buraco ali, está vazando água. Achavam que era coisa da prefeitura e na verdade era a antiga SEDAI, né? Ah, a polícia. Então algumas coisas a população ainda não sabe. Infelizmente, no geral, a população brasileira não conhece os seus direitos. Né? Não conhece os seus direitos. Na prefeitura, e deixando bem claro, gente, eu elogio, quando eu também tenho que dar pancada, eu vou dar. Claro. Quem me conhece, quem segue no meu Instagram, sabe que eu tenho o meu papo de reto lá, o tempo inteiro isso, né? E, por exemplo, nós temos um 746, a prefeitura tem lá um 746. Mas muita gente não sabe para que ele serve. Muita gente não consegue acessar. Então, eu acho que falta aí, na política pública também, a divulgação de um 746. A divulgação, ensinar, comercial. Se gasta tanto com comercial, a prefeitura fez isso, fez aquilo, vai lá divulgar um 746. A gente sabe que os comerciais não são baratos, não né? São baratos. Por que os comerciais na televisão não existe hoje um percentual para que seja de utilidade pública? Ali, você sabia que você tem o direito sobre isso? Você sabia? Mas por quê? Será que é interessante deixar a população ciente dos seus direitos? Nem um pouco. Me responde vocês. Tá aí uma ótima reflexão para você que está em casa nos assistindo. O Luiz falou uma coisa aqui que vale a pena refletir, vale a pena pensar. Não é muito interessante esclarecer o povo. Eu costumo dizer na minha casa o seguinte: a criança entrou na escola, aí fez ali o período primário, né, até a 4ª série, se não me engano, passou para o ginásio, tinha que ter uma matéria exclusiva sobre política. Por quê? Porque em pleno 2025, a gente vê que existem pessoas que ainda não sabem qual é a função de cada político. E eu acho que isso deveria ser matéria de escola. Perfeito. Perfeito. As pessoas, até mesmo porque a política está errada, as pessoas às vezes se trocam pelo assistencialismo, quando, na verdade, essa parte de saúde, dessa parte toda deveria ser pelos governos.
O governo estadual, o governo federal e o governo municipal é que precisam entregar isso, e hoje o político tenta fazer esse viés. Hoje, se você não ir, eu digo mesmo que é a maior verdade, se você não tiver um conhecimento político, às vezes você vai penar para ser atendido. É um absurdo isso, mas é a verdade. É verdade. Muitos políticos vão virar agora e falar, não acredito que esse cara está falando isso. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós continuamos à mercê do conhecimento, do famoso QI. Tá? A política pública ela precisa mudar em muitas coisas. Muitas coisas. A nossa política pública hoje, eu acho que ela é voltada, maquiada para a população. A população não é ouvida. Entendeu? Existe a fila do CISREG, existe regulação para isso, regulação para aquilo, mas as pessoas são mal atendidas, elas são maltratadas. E aí, a gente está dizendo, não é só pela política, não. Pelos profissionais. Então, olha como isso já vem ruim lá de trás. A pessoa já é mal formada. Ela acaba de se formar. O certo, quando você se forma em médico, enfermeiro, o que for, seria que você tivesse amor pela tua profissão. Você concorda? Mas parece que ela já vai trabalhar chateada. Só pelo dinheiro, né? Não é possível, não porque tem o uma atendimento vocação é péssimo. ali no meio, né? Exato. Às vezes você nem tem a melhor estrutura, mas você pega um médico que faz a diferença. Hoje nós temos erros médicos graves. Hoje é muito mais fácil. Hoje qualquer consulta, não sei se acontece diferente, não sei com vocês, mas a maioria das consultas, o médico nem chega perto de você. Ele não toca. Então, eu sou de uma época que existia realmente ali o exame, pegar, palpar, tentar conversar. Isso não existe. Às vezes já está te passando um remédio sem nem olhar para a tua cara. Então, quantas pessoas batem numa UPA, batem num local desse, são mandados para casa e daqui a pouco estão retornando e estão morrendo. A gente sabe que isso já aconteceu, né, cara? Isso é uma realidade. É uma realidade. E aí, qual é a punição para isso? Eu acho que hoje, se a gente for ficar falando aqui, o erro vem muito de trás. O erro vem pelas leis. O erro vem hoje pela nossa formação, que é fraca. Os profissionais que estão saindo hoje não são os mesmos, entendeu? Estão se formando nas coxas. Então, não posso generalizar. Eu sei disso. Mas, na verdade, é porque aquele cara, ele quer se formar e quer ser o melhor. Então, se ele não tiver isso na cabeça, não tem ninguém para empurrar ele, não. Porque é aquela famosa matéria do pagou, passou. Uhum. Então, hoje, são poucos os lugares que te exigem muito. E isso muda a nossa configuração pelo seguinte: se você também não foi educado dentro de casa para tratar o ser humano de forma diferente, você pode virar ali, você vai só ser soberbo. Uhum. Porque você se acha Deus. E muitos médicos se acham Deus. Muitos secretários da política se acham Deus. Muitos políticos se acham Deus. Quando, na verdade, todo mundo ali é colocado pelo povo, pela nossa população. São funcionários da população. Exatamente. Mas não adianta quando você não sabe cobrar. E isso tudo por conta da falta de consciência política. Perfeito. Da falta de conhecimento, não é verdade? Perfeito. A gente acaba passando aí por esses atendimentos superficiais e sem saber que a gente está pagando por aquilo ali. Ah, mas a UPA é pública. Não, você está pagando por aquilo ali. Exato. Cara, eu acho que falta... Não vou meter o pau só no poder público também. Eu sei que também tem pessoas que não se interessam. Não. Eu sou um tipo de cara que eu vim me politizar há muito pouco tempo. E eu hoje falo assim, cara, por que eu não sabia disso há tempos atrás? Por que eu não procurei? Por que eu não me interessei? E eu sinto que o povo também precisa se interessar, precisa procurar. Brau, você está falando a coisa mais certa do mundo. Porque... E olha, eu vou usar isso aqui como exemplo para eles. Quando se faz hoje uma reunião política, né, porque eu venho da política e eu sei que a gente faz, às vezes, aquela região que precisa tanto, as pessoas não vão para a reunião. E aí não se interessam. Aí falam, eu entendo, está todo mundo cansado da política, né? Uhum. Mas vai lá pelo menos para falar assim, esse aí não presta. Faz tua parte. Esse aí não vai ter o meu voto, porque ele não falou nada com nada, não vai melhorar nada, é só mais um. E aí começa aquela questão que eu digo e bato nessa tecla. A pior coisa que o ser humano pode fazer é não usar o seu direito e não ir votar.
Porque hoje, quando você não vota, você coloca os mesmos. Aqueles que você está lá reclamando deles são os mesmos que vão continuar lá. Porque eles já construíram o curral eleitoral deles. Eles já construíram o poder e vão se reeleger. Então, vocês têm que ir. Quando o político A chama, vai, ouve. Não quer dizer que você é obrigado a estar com ele. Você vai lá ouvir e fala assim, não gostei desse cara, não gostei. Questiona ele. Eu vejo ali um monte de gente sentada, onde os assessores colocam todo mundo ali. Às vezes acontece de colocar um monte de gente que não tem nem nada a ver, que é só para não tomar bronca do chefe. Mas pega as pessoas, acabou, faz pergunta. Vê se aquele cara realmente te representa. E isso eu sempre senti muito falta disso. Eu tenho um problema, eu digo, alô pessoal de Vargens, essa é para vocês. Vargens é um local maravilhoso, perfeito. Mas Vargens hoje precisa do poder público. Eu digo para você que Vargens hoje não recebe a atenção, Vargem Grande e Vargem Pequena não recebe a atenção que deveria. Mas o senhor diz assim por parte de estrutura não, ou de segurança? De políticas públicas. Políticas públicas. Tanto do governo federal, estadual, municipal, ela não tem. Ela, para mim, ela não é tratada como ela deveria, como muitas partes do Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Quando você tenta fazer uma reunião nesses bairros, você não tem um quórum. E aí eu sempre falei isso para o pessoal de Vargens. Sempre falei, vocês têm que mostrar força. Vocês têm que saber reclamar. Vocês têm que saber do que vocês estão reclamando. E também dar valor a quem leva a melhoria. Porque não adianta também ficar em casa e achar que todo mundo é igual e não dar valor. Porque é aquele cara que está fazendo, aquele político que está fazendo, depois ele não quer mais fazer. Porque ele fala, eu não tenho. Eu não tenho aqui. O suporte do povo. Exato, eu não tenho. Por que eu vou continuar ali? Ele prefere ir para outro lugar. Mas isso acontece no Rio de Janeiro inteiro. Eu digo por Vargens porque eu vivo lá e eu sei a dificuldade. E é uma região que é tão importante, né, Luiz? Uma região que liga aí 2 grandes bairros, enfim. É uma região importante que precisava de ter essa união por parte da população, até porque cobrar é um direito nosso. Exato. Se o povo tivesse essa consciência que cobrar, você não está cometendo crime em cobrar, você só está exercendo um direito seu. Exato. É só apenas saber cobrar, com educação, saber primordial, se inteirar, é essencial claro. A gente poder falar. A gente fala cobrar, tá, gente? Mas é cobrar com educação, com respeito, dentro ali da legalidade política, tá? Não é nada chegar metendo pau em ninguém, não, não. É isso. Cobrar com educação, reivindicar os direitos e eu acho que tudo isso se deve a essa falta de conhecimento político. Conhecimento político. Você falou da questão das escolas, eu digo mais. 2 matérias que para mim deveriam ser realmente obrigatórias. Uma é a política e a segunda seria o empreendedorismo para a criança aprender a mexer com dinheiro. Ela precisa, isso é desde cedo, porque muita criança dessa hoje iria ajudar e consertar os pais. Com toda a razão. Entendeu? Não adianta, porque é um saco sem fundo. Então, eu acho que isso deveria ser matéria obrigatória. Da mesma forma que o esporte deveria ser obrigatório, não o famoso rola-bola. A arte marcial, eu acho que é fundamental para estar dentro das escolas públicas. Por quê? Quando você faz uma agenda e tem qualquer coisa no futebol e tudo mais, às vezes tem aquela bagunça e tudo mais. Se você chegar num local onde é a arte marcial, o judô, o karatê, o jiu-jitsu, você vê aquelas pessoas ali, tem um mestre, elas têm uma referência, que às vezes é a referência que elas não têm em casa. Então, você vê hoje em dia alunos, crianças batendo em professores. Eu duvido se naquele lugar tiver uma aula de jiu-jitsu, tiver um judô, um karatê, se eles têm esse tipo de comportamento. Não tem. Não tem porque o esporte disciplina demais. Exatamente. A pessoa te ensina ali a não agir por impulso. Eu também acho de extrema importância. A gente teve aqui um professor de jiu-jitsu há pouco tempo, mestre Diego Pacheco, um cara já renomado também, que lutou em vários países, e ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, olha, eu queria saber como que eu faço para poder brigar, para trazer o jiu-jitsu para as escolas, sabe? Por que ele estava falando isso? Por causa da disciplina que esse esporte traz. Exato. E o senhor citou aí esse lance de bater em professor, cara, isso me entristece demais. O professor é um cara eu digo assim, né, independente se homem ou mulher, o professor é uma função
Muito importante. Absurdo. O médico passou pelo professor, o policial passou pelo professor, o político passou, todo mundo passou na mão do professor. Exato. Então, acho que é meio que obrigatório ter esse respeito por quem contribui com a nossa formação. E eu acho até que eu sou burro. Sério? Eu vou colocar aqui uma pergunta para você e para todo mundo que está nos assistindo. Se o professor é esse grande formador de todos, por que nós temos uma das classes mais desprivilegiadas, que são os professores? Por quê? Deveria ser a classe mais importante do nosso país. Concordo Deveria plenamente. ser, porque eles que formam os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos, e não são. O professor, ele tem que dar aula, às vezes, em 3, 4 lugares para poder fazer a renda Um dele. salário digno, né? Exato. Da mesma forma que eu vou falar de uma outra classe tão importante quanto, que são a classe dos enfermeiros, que também não tem esse apoio. E Um ralam médico ainda se tanto, né, forma. cara? Trabalham tanto. Pô, o médico ainda consegue fazer uns 50 mil, 20 mil, 30 mil. O enfermeiro, se ele trabalhar num só, vai passar fome, Fica estagnado. tá? Eu sei porque eu tenho a minha esposa, ela é enfermeira. E eu vejo o que essa classe também passa, tá? É uma classe que não tem um respaldo, ganha mal para o que faz. E muitas enfermeiras e enfermeiros, às vezes, salvam as vidas porque muitos médicos estão formados e não sabem o que fazer. Enfermeiro também é linha de frente. É linha de frente. Meu filho está estudando enfermagem, fazendo a faculdadezinha dele lá. É um garoto muito bom, sabe? Que tem vocação. Cara, pô, tem que ver ele. Muito, muito, muito dedicado. Vai ser um ótimo enfermeiro. Não, e deixar bem claro que aqui a gente não está desmerecendo classe nenhuma. Não, pelo Porque contrário. todo mundo tem. O policial tem a sua importância absurda, que é isso. Bombeiro, Demais. e É uma espero das que a gente até principais. possa falar, né? Porque hoje o deputado que eu trabalho, o TH Joias, é o presidente da Comissão da Defesa Civil, né? Né? E eu não tinha, anteriormente, eu não tinha nem conhecimento. Lógico que a gente sempre sabe que o bombeiro é uma classe que merecia todo o nosso apoio, todo vangloriar por ser bombeiro, por tudo aquilo. Mas agora que eu estou vivendo tudo que eles passam... Tá vendo que não... Rapaz, que classe. Merece todo o nosso respeito, tá? E agradecer muito aí o trabalho que o deputado vem fazendo à frente da presidência da Comissão de Defesa Civil, que não existe uma pessoa que não diga que ele está sendo um dos melhores presidentes que a Alerj já viu. Pô, maravilhoso. Isso é importante, cara. Eu também acho o bombeiro uma das maiores e melhores profissões. Todo mundo que salva a vida, cara, Exato, que exato. mexe assim diretamente com o ser humano. Eu sou um super fã. Eu já tive aqui com um bombeiro civil, mas eu tenho muita vontade de trazer um bombeiro militar aqui para esclarecer também, né? Orientar a nossa população. É algo que Brau, tenho muito carinho, muito respeito. Se você permitir, hoje a gente está conhecendo tanto bombeiro militar que com certeza eu posso Por favor, se o senhor puder fazer essa ponte para a gente, já está meio encaminhado, que a gente tem muita vontade. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas, né, cara, a respeito da parte operacional dos bombeiros. Sim, sim. Eu creio que eles também têm muitas histórias para contar, o que eles vivenciam nas ruas aí Não tenha dúvida. É coisa muito grande. Um abraço aí para todo o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o nosso mano TH Joias, que está executando esse trabalho maravilhoso lá à frente da Defesa Civil. Absurdo. A gente necessita de dar os créditos. Eu digo isso aqui. Tem que dar o crédito. Tá fazendo? Tem que dar o crédito. Não tá fazendo? Vamos cobrar. Educadamente, óbvio. Mas é importante a gente direcionar essa conversa, né, Luiz? Com certeza. Cara, por que tanta coisa boa, tanto projeto bom, acaba morrendo no papel, cara? Fala pra mim, com a sua experiência política. Continuidade. Ego. Putz, cara. Exatamente. Coisa que não deveria existir no meio da política. Né? Exatamente. Olha, uma das coisas que mais me aborrece, né, e me deixa sempre preocupado são as trocas. Quando eu digo trocas de mandato, né? Então, se o prefeito A estiver fazendo uma coisa maravilhosa, dando sequência àquilo ali, quando o outro prefeito entra, ele não quer pensar em dar continuidade àquilo.
Porque ele fala, não vou botar Não vou dar mérito azeitona, exatamente. Aí ele quer fazer outra meu coisa, antecessor. porque senão... Você está me entendendo? E é assim na prefeitura, é assim no governo, é assim, às vezes até mesmo dos secretários. Quando, Também na verdade... rola isso aí, né? Rola. Secretarias também. As secretarias. Quando, na verdade, quando você tem um baita de um projeto ali, que é um projeto que muda vidas. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, de muitos podem ter gostado dele, não ter gostado e tudo mais, que foram os CIEPs. Os CIEPs lá atrás, lançados pelo Leonel Brizola. Projeto né? sensacional. Uns não gostavam dele, outros gostavam, eu não vou entrar nesse mérito. Cara, mas o CIEP era para ser a cereja do nosso bolo. Ali, a criança poder ir para a escola em tempo integral, ter ali as refeições, tá? E digo mais, ainda poderia ter sido melhorado, porque depois que vai para o CIEP, eu tenho muita preocupação nessa questão da educação, como até mesmo em projetos, quando chega e a pessoa completa 17 e depois está fora dos projetos, porque se tornou maior. Não está mais no CIEP e tudo mais. A gente tem que começar a pensar nisso. Por quê? Ela está ali como criança, aí entrou no projeto tardiamente, 16, tá, daqui a pouco ela não pode mais fazer parte do projeto de luta ali, porque ou de futebol, ou então ela tem que sair lá da escola ou daquele curso, e aí ela vai fazer o quê? Tem razão. Entendeu? É meio que o Estado não, é meio que o poder público solta a mão daquela pessoa. Solta. Não, E aí para onde eles vão? Continuar caminhando. Infelizmente. Nós sabemos para onde eles vão. Infelizmente. Não é? Então, agora eu te pergunto, se você está tendo acesso ali, se você entra, mostra toda a importância, de repente, do bombeiro para essa classe, muitos ali no final, vão querer como é que bombeiro. Eu faço? Se você mostra a classe dos enfermeiros, se você mostra a classe ali dos médicos, do que for, é o que a gente falou lá atrás, os ídolos precisam mudar. E hoje, o grande problema da continuidade... O grande problema da questão política é a falta de continuidade. Principalmente por causa do ego e até mesmo por causa do caráter, tá? Porque para mim isso é falta de caráter. Você foi eleito para fazer o melhor pela população. Você não foi eleito para deixar o teu nome numa placa. É verdade. E se está dando certo uma coisa, é teu dever dar continuidade. Exato. Aí entra aquela questão do problema também do conhecimento da população, né? Por quê? Muitos políticos, não são todos, têm que fazer uma obra aqui, preferem fazer essa obra que, de repente, vai fazer o viaduto, porque todo mundo vai passar e vai ver, e deixar aquelas casas, 1000 casas ali, todas elas com esgoto à mostra, porque ninguém vai lembrar dele na cabeça dele. E por que não vai lembrar? Porque a população não se interessou. Depois ela não bate no peito e fala, não, esse cara mudou minha vida. Esse cara fez uma obra que tirou o esgoto daqui. Aí não. Então, de quem é a culpa? É cultural, é tanto da população quanto do político. É um ciclo vicioso. São duas... Vou botar como classe, porque eu não sei a palavra exata. Mas são duas classes ali que deveriam se unir. Exato. Num só propósito. Exato. Para fazer as coisas melhorarem. A população cobra, sabe o que aquele político está executando e depois dá valor. Dá valor para aquele que executou e não dá para aquele que só aparece na reta final. Exatamente. Se fosse assim, nós teríamos políticos de verdade. Os CIEPs hoje estariam maravilhosos, como o senhor falou. Exatamente. Esse lance aí meio que me fez lembrar de alguns minutos atrás aqui da nossa conversa. Não é interessante instruir o nosso povo. Exato. É importante mantê-los divididos para que certas pessoas se perpetuem no poder e quem está lá embaixo se perpetue na pobreza. Exato. Eu acho que... Eu sempre falo muito assim, Luiz. A Voz da Rua não tem lado político. Essa parada de direita, esquerda, cara, isso não é o principal. O principal são melhorias para a nossa população. Eu já tive aqui pessoas que são de esquerda, já tive pessoas que são de direita. Isso nunca influenciou. Por quê? Porque o nosso propósito é melhoria para o povo. A gente precisa falar das coisas boas que a direita tem para oferecer, a gente precisa falar das coisas boas que a esquerda tem para oferecer. E se unir as coisas boas, dá certo, cara. Perfeito. Então, a gente acaba vendo o nosso povo dividido por causa de uma ideologia e acaba
prejudicando esse próprio povo que está dividido, infelizmente. Eu concordo com você, a gente precisa tirar essa venda, porque quando eu digo que existe uma venda, é pelo seguinte, se eu sou de um lado, eu não consigo enxergar nada de bom que venha do outro. E se eu sou do outro, eu não consigo ver. Então, na verdade, a gente tem que começar a dar a César o que é de César. Se é bom, eu te aplaudo. Se não é, eu vou te criticar e vou cobrar melhoria. Deveria ser assim. Então, eu não posso dizer que você está aqui fazendo coisa errada o tempo inteiro. Eu não posso te apoiar só porque você é de um lado. Claro. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não me sinto. Eu juro para você que eu tento entender a cabeça de cada um. Eu tento entender, apesar de não concordar. Certo. Que é uma coisa que é um direito nosso também, a gente não é obrigado a concordar. Exato. Mas entender é fundamental, Perfeito. né? Eu tive aqui também com o DJ Malboro, né? E ele é um cara muito... Lenda do funk. Eu, como funkeiro, tenho um carinho enorme. E ele é um cara muito politizado, o Malboro. E ele estava falando isso. E eu cheguei a citar aqui por um momento, não sei se você gosta de funk e tal, mas aquele funk dos anos 90, do MC Cidinho e Doca, que fala assim, ó, o povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos todos aqui. Se tivesse, cara, essa consciência, se essa música tivesse ao pé da letra, eu acho que muitas coisas poderiam ser diferentes, né? Eu vou te falar que eu sou suspeito, né? Porque eu gosto muito da época das músicas dos anos 80, 90 em geral, tanto do rock quanto do funk, tudo. Para mim, as letras eram outras, né? Nada contra a modernidade, mas eu acho que elas tinham uma estrutura. Você, até pegando uma outra parte, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Isso é um grito, cara. É um hino. É um hino. Porque ele é atemporal. Os anos vão passando e é tudo que a pessoa quer. É tudo que a pessoa quer. A pessoa de bem quer. É poder andar tranquilamente. E digo, naquela frase era na favela que eu nasci. Eu digo, no país que eu nasci. Eu quero poder andar tranquilamente. E a gente não pode mais. Né? Agora, se a gente entrar até no papo de segurança pública aqui, eu acho que a gente não para mais hoje, né? Eu só vou lembrar o seguinte, principalmente quem era da Zona Norte, da Zona Oeste, Bangu, Realengo, aquela área lá que eu passava, aquela época que as pessoas botavam as cadeiras nas calçadas. Que época maravilhosa, né, cara? Ficava até tarde ali. Exato. E tal. Eu tenho muito medo. Eu peguei também essa época. Hoje eu tenho muito medo. Eu digo, eu tenho uma filha maravilhosa, linda, mas ela mora na Espanha. Né? Então, quando ela vem, pai, queria ficar aqui. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vai fazer isso comigo. E tem um molecão, meu príncipe de 5 anos. 5 aninhos? Eu já fico pensando agora no seguinte, quando ele for para a rua, como é que vai ser? Eu não vou dormir, cara. Eu não vou dormir. Eu peguei uma fase ainda boa, quando eu ia para as festas, para as baladas, para aquelas coisas, ainda peguei isso, já veio mudando, mas hoje eu digo, ninguém mais está seguro em lugar nenhum, e não é só por causa de roubo e de assalto, porque o ser humano mudou. Hoje um esbarrão, você morre. Combustível para uma... Você é massacrado, você é tudo. Ali e tal. Por quê? As pessoas endureceram. O amor pelas pessoas, o amor pelo ser humano, isso foi mudando, cara. Então, a mudança dos tempos, e aí eu te digo que acho que está faltando mais na sociedade amor e fé. Cada um com a sua, eu tenho a minha, mas eu acho que falta. Por quê? Não é possível você espancar uma pessoa, né? Eu não quero nem falar, por exemplo, a gente viu agora esse bobo, não tem elevador, esse bobo. Isso para eu não falar todos os palavrões do mundo aqui, né? Que você imagina quando ele chegar, dá vontade de quando falar. Ele chegar lá na cadeia, o que vão fazer com ele lá dentro. Eu não imagino. Né? Mas como é que pode um ser humano dar 60 socos numa mulher? Que cena cruel. Cena cruel de assistir. Não admito, cara. Eu não consigo admitir ver um homem agredindo uma mulher desse. Aí, filho matando pai. É pai matando filho. Criança pequena. Cara, isso pra mim é surreal. Aconteceu agora. O moleque acontecendo o tempo todo. O tempo todo.
É verdade, cara. Eu sou de uma época onde as amizades, a gente se resolvia na rua, jogava bola, se brigasse, daqui a pouco estava no mesmo time de novo, estava tudo ali. Hoje, a rede social e os pais estão achando que, de repente, ficar em casa é o melhor. Mas estão entregando um telefone, deixando um computador, e não tá me perturbando, está tudo bem. Não, gente. Não adianta a política pública, não adianta os projetos sociais, se vocês que são pais não quiserem ser. Vocês precisam querer ser pais. Isso aqui é um alerta importantíssimo. O que o senhor está fazendo aqui agora é algo de uma grandeza inexplicável. A gente precisa conscientizar os pais. Eu sou pai de 2 meninos. O meu mais novo tem quase a idade do seu, tem 6 anos. Eu tenho exatamente essas preocupações. Eu sou criado em comunidade, eu vi de perto todas essas mazelas aí do nosso povo e eu também eu carrego esse mesmo medo. Eu não sei, cara, como é que vai ser se a gente vê essa piora de um tempo para cá. A gente imagina que na época deles a tendência é piorar mais ainda. É isso. E isso me corrói, cara. É isso. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo aqui, que seja pai, seja mãe, carrega esse mesmo medo, esse mesmo trauma. É, porque hoje, antigamente, você falava assim, meu filho, eu tenho medo de onde você vai. Tenho medo. Só que hoje, quem está matando são os próprios amigos. Por quê? A vida do que está do lado não vale nada. Não vale nada. Está faltando Deus no coração dessas pessoas. Faltando Deus. Entendeu? Está faltando Deus hoje. Hoje falta Deus no coração das pessoas. E volto a dizer... Está faltando também responsabilidade. Os pais não podem apenas botar os filhos no mundo e achar que está tudo resolvido. E aí, te digo, eu sou um privilegiado. Eu não nasci em comunidade. Mas eu vivo a comunidade. Eu entro em todas as comunidades. Conhece e graças a bem, Deus né? sou bem recebido, porque as pessoas me olham e falam assim, esse cara só entra aqui para trabalhar. Esse cara trabalha, ele ajuda as comunidades. Então, isso para mim é muito bom. E aí eu olho e vejo, né, aquela criança, aquela pessoa que realmente não tem nada para dar para o filho ali. Aí, às vezes, tu pega ali um que tem toda a condição do mundo e ele só dá o bem material. Falta dar o amor, falta dar ensinamento, falta querer perder um pouco do seu tempo com o seu filho. A vida está tão corrida, está tão louca, que cada um só pensa em si. Então, parabéns àqueles pais que realmente valorizam o tempo que passam com seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, cara. Na vida deles, né? E na dos nossos. Na dos nossos. Por quê? Porque somos uma sociedade. É uma sociedade. É isso. Impressionante, cara. Eu concordo plenamente. Não tenho uma palavra a colocar Obrigado. nesse pensamento, porque é exatamente esse o sentimento que eu tenho. Se a gente, como pais, fizesse um pouco melhor a nossa parte, eu acho que a gente, a longo prazo, poderia sentir uma melhora aí na nossa sociedade. É aquele famoso, né? Pô, não sabia? Pô, minha mãe me bateu. Nem imagina, né? Hoje aí tu fala assim, aquela palmada... Me ajudou demais. Me ajudou demais. Fez ser quem eu sou hoje. Eu sou muito grato, cara. As palmadas que a minha mãe me deu, eu acredito que isso daí... hoje eu sou muito grato. Isso fez eu tomar a tendência, né? Tomar a tenência e seguir o caminho correto, que hoje eu julgo como correto, o caminho do bem. É isso. Ser um pai dedicado também, acho que isso tudo foi por conta da criação que eu tive e das palmadas que eu levei, né, Luiz? Perfeito, perfeito. Faz diferença. Cara, eu queria te falar agora um pouco sobre cultura. Opa. Você acha que a cultura, ela tá esquecida dentro das comunidades? A cultura, ela está esquecida no país. No país. No país. A nossa cultura no país não existe. Eu não consigo bater palma para nenhum secretário de cultura que nós temos nos últimos anos. Eu não consigo. A nossa cultura... E aí você vai falar assim, eu sei que eles não podem fazer tudo sozinho. Eu sei. Eu sei que muitas vezes é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente que não vai dar as armas que eles precisam. Mas então eles se acomodam. Então eu te digo não e você não se acomoda com aquele não e também bem. Não faz nada, né? O que hoje... Tenta me dizer aqui você, o que de cultura
tirando essa parte toda de eletrônica, de internet, que isso não para, é uma sobrecarrega, tem surgido nos últimos tempos. Não consigo enxergar. E as pessoas, às vezes, confundem e acham que cultura é só a música, né? Não. É só o teatro. Cultura é um leque gigantesco aí, com vários nichos, várias coisas. Exato. Aí a gente vai pegar aqui e vai ver o quê? A safadeza com a cultura. Aí um leva para a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, e não sei o quê, não sei o quê. E a vida das pessoas estão... São de incentivo, né? Exato. Elas estão transformando alguém. Se ela tiver na mão errada, lei nenhuma funciona. Lei nenhuma funciona. Aqui, há um tempo atrás, quando surgiram as lonas culturais, eu vibrei. Hoje eu não vejo a força que a lona cultural pode trazer para aqueles lugares. Deveria ter lona cultural em todos os bairros, deveria ter lona cultural funcionando e fazendo, porque a cultura anda junto com tudo. Ela anda junto com o esporte, ela anda junto com a oportunidade, ela anda junto com o empreendedorismo, ela anda junto com a formação de caráter, né? Mas aí entra uma outra coisa. A cultura hoje, ela é muito olhada assim, a cultura pertence à esquerda. Esse é o erro de quem é da direita. Ou é o erro de quem é da esquerda de achar que a cultura não pode ir para a direita. Isso não existe. A cultura tem que beneficiar a população. De uma forma geral. Exato. Aí, às vezes, essa pasta tem que ir para fulano. Mas esse cara, o que ele entende de cultura? O que ele está fazendo pela população? E aí, volto a falar com propriedade pelo seguinte: se você não é gestor, você tem que se cercar de bons gestores. Você pode saber tudo. É a mesma coisa de um jogador de futebol que quer virar técnico. Nem sempre um ótimo jogador será um bom técnico. E nem sempre um mau jogador vai ser um mau técnico. Exatamente. Nós temos vários casos aí. Os caras que não jogou muito bola, mas são técnicos excepcionais. Nós temos o Filipão, que foi campeão do mundo, que foi um jogador o quê? Fraco. O Vanderlei Luxemburgo. Também não foi lá essas coisas, né? Várias pessoas aí conseguiram. Exato. Como técnico. Nós temos ali o Falcão, que eu era fã, não vingou como técnico, né? Então, não é dizer isso. Você tem que ter um ótimo corpo técnico. Você tem que se cercar dos melhores. Por que às vezes alguns secretários não vão dar certo? Porque não estão cercados dos melhores. Estão com politizados, com políticos. Então você pode ser político, mas você também tem que ser gestor. Você tem que saber do que você está lidando. E hoje eu acho que falta as pessoas certas, como também, e digo isso, na cultura e no esporte, precisa de uma atenção maior. Não é um rola-bola o esporte. Precisa de incentivo de verdade e precisam de pessoas que conhecem o esporte e queiram fazer. A mesma coisa eu vou falar sobre a cultura. Precisa de realmente quem conheça e trate aquela pasta com a seriedade que precisa. Cultura, então, nas comunidades? Não existe. Não existe. É triste falar isso, mas a gente também não está aqui para passar pano em nada, a gente está aqui para falar a verdade. Exatamente. É triste. A gente não vê a cultura dentro das comunidades. A gente não vê a cultura no Brasil. Não vê. Como você mesmo disse. A prova, o grupo Nós, né? Nós do Morro, né? Uhum. Nós do Morro. Projeto lindíssimo. E deles. Não tem parte deles. Ali, não tem um dedo de político ali. Não foi uma coisa que saiu do Estado, para a população. Não foi. A maioria dos projetos que vingam, eles saem das comunidades para fora. Eles botam a cara, eles criam. Então, se não tiver aquele cara do corre, né? Aquele cara do corre ali da comunidade, quantas pessoas será que não tirou da criminalidade? Um nós do Morro desse e outros. Certeza. E impediu também alguns de entrar. Exato, tanto tirou quanto impediu outros de entrar. Perfeito. Cara, realmente eu também acho a parte cultural muito carente. Muito. Acho que poderia ser mais explorada, não é verdade? Muito. Hoje é mais do mesmo. Mais do mesmo. É isso. Perfeito. Luiz, quero também falar sobre mobilidade urbana. Epa! Onde estão os maiores erros, cara, na sua visão? Eu acho que eu não tenho como te dizer, apontar de cara um grande erro generalizado. Tem um generalizado, é claro, mas existe alguns lugares
que todo bairro tem seu DNA. Sua identidade. Sua identidade, então tem que ser tratado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, primeiro falar aqui da nossa região, aqui que eu estou falando como Barra, Recreio, Vargens, Jacarepaguá, essa parte toda, né? Eu estou muito preocupado. Há pouco tempo, para quem viu o meu vídeo, eu postei um vídeo falando sobre essa questão da mobilidade urbana, né? E esse vídeo ele tá viralizando de uma forma muito grande, nem eu esperava tanto. Se a gente pegar, nós conhecemos, todos conhecem a Avenida Ayrton Senna. Sim. Né? Ela liga a uma grande via que é a linha amarela, né? E traz ela diretamente à Barra. A Barra hoje é um centro. O centro da cidade, muita coisa mudou para a Barra da Tijuca. Sem falar os apartamentos, as mudanças, tudo aquilo. Logo em seguida, nós temos a Abelardo Bueno, onde nós temos um shopping, né? Ao lado desse shopping está sendo construída uma cidade. Até aí, não vejo problema no crescimento, não vejo problema no desenvolvimento, né? Mas eu te pergunto, essa cidade, ela vai fluir para onde? Ela só tem a Ayrton Senna e a Abelardo Bueno. Aí, para quem não conhece, a Abelardo Bueno é do Parque Olímpico. Tá? Com aquelas arenas, que hoje foi construído um parque maravilhoso, que é o Itali, acho que aquilo ali é lindo. Estão com um projeto para trazer o Imagine para cá, que vai aumentar muito mais. Vai jogar para onde esse trânsito? Hoje, logo em seguida, nós passamos e temos o Ilha Pura, que foi a vila, né? A Vila Olímpica, quando teve a Olimpíada, né? Que os atletas ficaram lá. O que aconteceu ali? Hoje ela só tem 60%. Quando ela chegar a 100%, o que vai ser da Salvador Allende, da Abelardo Bueno, da Estrada dos Bandeirantes e Vargem Grande, que só tem 2 saídas? Ou sai para pegar o Rio Morto até a Avenida das Américas, ou a outra. Então esse bairro aqui, Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargem, vai entrar em colapso. Aí as pessoas falam assim, vamos usar o BRT, mas o BRT não liga tudo. Vargens, hoje, não tem transporte. O transporte lá, né? Exato, é horrível. O metrô ou o VLT, ou seja o que for, precisa ligar o Recreio e precisa ligar a outros bairros. A Zona Norte está dando um nó. Ela está dando um nó. E quando a gente fala de Zona Oeste? Tá? Quando você pega ali a Estrada do Campinho com aqueles 500 radares, né? E tudo crescendo ali, porque hoje qualquer lugar sobe prédio, qualquer lugar cresce. Só que quando eu falei para você que teria que ser setorizado, eu vou dizer, eu tenho uma pergunta clara para os nossos governantes, para o secretário de transporte, para o secretário de habitação, para o prefeito, para o governador, para todo mundo, né? Essa cidade ao lado do metropolitano, quando for crescer, para onde vai ser colocada essa contrapartida? E esse esgoto, toda essa parte, será que todo mundo tá fazendo esse tratamento da forma correta? Por quê? A nossa lagoa não consegue ser despoluída. Já é um problema antigo. Já é um problema. Como vai ser esse escoamento para a linha amarela, se todos os bairros hoje em dia acabam chegando para a Barra da Tijuca, e para você sair da Barra da Tijuca e para você ir para a Zona Norte, porque as pessoas esquecem que o Rio de Janeiro, a pessoa da Zona Oeste trabalha aqui, que trabalha na Zona Norte, lá no Nova América, para lá. A atividade é gigante. É gigante. Então, nós precisamos que os engenheiros pensem isso de uma forma concreta, correta, que tenha um estudo viário. Da mesma forma que nós precisamos que tenha investimentos na utilidade pública, no transporte público. Tá? Eu sou fã do BRT, mas só o BRT não funciona. Eu sou fã do metrô, mas só o que temos de linha de metrô não funciona. Precisam ser criados outros projetos para agregar valor a esses daí, para que esses continuem funcionando. Exatamente. E que cobrem desses grandes construtores que eles invistam na mobilidade urbana desses locais. Tem razão. É preocupante, porque a gente que eu venho para cá gravar e tal, eu vejo tem dia que a gente pega esse nó aí e realmente, cadê? Como é que vai ser? Quando tiver mais não sei quantas dezenas de milhares de habitantes ali. Eu digo para você... Vai sobrecarregar demais. Eu não sou um especialista, mas eu digo para você que em 5, 6 anos nós estamos num colapso aqui. Nossa, isso é uma declaração fortíssima. E de um cara que tem a visão, conhece, sabe o que está falando. É importante. As autoridades aí que estiverem assistindo o nosso podcast,
se atentar ao que o Luiz está falando aqui, porque é uma possibilidade real de um colapso aqui na Barra da Tijuca, na região inteira. Não tenha dúvida. Luiz, a gente está com um tempo um pouco apertado, o nosso podcast é um pouco curto, e tem uma pergunta que eu costumo fazer para todos os nossos convidados. É uma pergunta fixa, digamos assim. Perfeito. Você já falou algo sobre isso. Na hora eu ia falar, mas eu falei, não, tá tudo bem e tal, já consegui entender a sua linha de raciocínio. E essa pergunta é o seguinte: o que podemos fazer ou o que está faltando para a gente ter uma sociedade melhor? Vamos lá. Vou começar... É para fazer refletir mesmo. Eu vou começar primeiramente pelo seguinte. O seu voto não pode ser jogado fora como é feito hoje em dia. O voto, ele muda a nossa vida. O voto é a arma do povo, né? E o povo não sabe usar. O povo continua se trocando por besteiras. Antigamente era por blusa, hoje às vezes é por uma cesta básica. Cesta básica, então, é aquela coisa assim de que, me deu uma cesta básica. Bota uma coisa na cabeça, você que precisa de uma cesta básica, na outra semana você está com fome novamente. Então, nós precisamos de políticas públicas bem montadas. Eu não posso viver alimentando ninguém com cesta básica. Vamos criar cursos profissionalizantes, vamos formar a população, vamos educar a população, vamos fazer com que ela possa ir buscar o próprio dinheiro, vamos ter aulas de empreendedorismo. Hoje, eu gosto muito e digo, a linha que hoje o deputado TH segue é essa. A gente entra com os projetos para poder formar, para que eu possa apenas te ensinar a pescar. E aí a pessoa em casa, ela vai aprender a fazer unha, ela vai aprender a cortar cabelo, ela vai aprender a fazer bolo, ela vai aprender a ganhar o próprio sustento, porque se ela não consegue fora, ela vai se virar. Então hoje, a primeira coisa que eu falo para vocês é: aprendam a votar. A culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Caramba, fortíssimo. 2, entenda, não é um rostinho bonito e não é o dinheiro que faz um político. Eu pergunto a vocês, vocês têm visto esse político ao longo dos anos ou esse candidato perto de vocês? Ou ele só apareceu às vésperas da eleição? Nossa! Entendeu? Procurem, vai lá na rede social e vê o histórico ali. Há quanto tempo esse cara está aqui mesmo? Esse cara, o que ele tem feito? Procure se informar. Não deixe para a última hora, não. Muito bom. Excelente. E outra coisa, entender que as pessoas às vezes se ligam muito no seguinte: no voto do prefeito e no voto do governador, né? E aí não liga para votar para o vereador, não entende a importância do vereador, para o deputado, até mesmo para o senador. Para passar lá, passa por eles. O é uma função... Exato, passa por eles. E, posso dizer para vocês, não são todos farinha do mesmo saco. Nós temos políticos bons. Eu posso dizer que nós temos, sim, gente que quer trabalhar, que quer mudar, tá? Mas vocês não estão tendo acesso a elas, porque vocês não estão procurando saber e escolher. Eu ia falar isso. Cabe a nós fazer boas escolhas. Exatamente. Não se troquem, não se vendam. Pensem que aquele político que passou pode não passar mais. Tá? Veja quem realmente está lutando por vocês. Maravilhoso, Luiz. Pessoal, para você que está em casa e assistiu aqui o nosso podcast, uma verdadeira aula política, uma verdadeira oportunidade da gente engrenar aí esse jogo, da gente ingressar nesse jogo, se politizar. É uma missão minha poder passar isso para vocês, não só minha, do Voz da Rua, passar isso para vocês, de que política é importante e devemos ter consciência, devemos ter muita sagacidade na hora de escolher os nossos representantes, pessoal. Luiz, estamos ficando por aqui. Foi um prazer, meu irmão, te receber aqui. Todo meu. Pode ter certeza que a sua participação aqui foi essencial para o nosso projeto. A gente quer verdadeiramente passar as visões certas para o nosso povo. Chega de povo ignorante.
E não tem nada a ver a sua classe social Nada. com a sua instrução. O pobre pode ser inteligente. Pobreza não é sinônimo de ignorância, tá, gente? Vamos se conscientizar e o mais importante, como o Luiz falou, vamos ter cuidado com o nosso voto, porque o nosso voto é a nossa arma. Quero aproveitar aqui... Aí, ó. A rua tem voz. A rua tem Isso voz. é perfeito. Verdadeiramente. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aí mais uma vez para o nosso deputado TH Joias, toda a equipe. Mandar um abraço aí também para o Portal do Gida, nosso amigo Fábio Gideão, o maior hub de podcast para negócios do Brasil. E é isso aí. Estamos ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like, ajuda esse projeto a crescer, porque a gente precisa de vocês. Valeu? Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, senhor Luiz? Não. Fica à vontade. Só agradecer aqui esse convite maravilhoso, esse bate-papo transparente. Agradecer ao deputado TH Joias, né, pelo trabalho que vem fazendo e por me querer no time. Agradecer a todo o time do deputado TH Joias. Agradecer principalmente a população que nos recebe tão bem, né? E dizer para vocês o seguinte: reflitam. Tudo que foi falado aqui, nós não somos o dono da verdade, né? O dono da verdade é Deus. É Deus. Então, se vocês entenderem isso, deixar Deus entrar no coração de vocês e procurar saber que vocês podem muito mais do que vocês têm, que isso aqui é a maior verdade, a rua tem voz, a gente muda um pouco isso. Parabéns. Obrigado. Bela colocação. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Forte abraço. Até o próximo vídeo.